Olá, amigos do canal Mensageiros do Além. Aqui quem vos fala, Beethoven Almeida, médium, em mais mensagens pelos mentores Pai Joaquim de Aruanda, Vovó Catarina e Vovó Conga. Peço a você que está chegando pela primeira vez no canal que você possa tocar no sininho em todas, para que você possa receber todas as notificações e os vídeos novos que o canal vai emitir. E você que já está há mais tempo, peço que nos ajude ainda divulgando, passando para os seus parentes, amigos, a mensagem que tem tanto ajudado a vida de muitas pessoas. Eu queria começar com um relato que foi dado pela vovó Catarina de Aruanda. Ela fala sobre uma mensagem etérea, né? Como se fosse uma resiliência. Ela diz assim, ó: a luz está em todo lugar, Deus está no topo. Deus está aqui, Deus está dentro de nós. Mantenha-se fiel a si mesmo antes de se acreditar. Esteja sempre com a luz e os milagres acontecerão, como resultado da pureza de seu coração, alma pura. Então, um tópico muito importante que ela fala aqui é que Deus está dentro de nós. E quando a gente procura ser certo, né? Quando ela fala manter-se fiel, ela quer dizer que fiel aos nossos princípios, às nossas escolhas, procurar fazer sempre a escolha certa para que nós possamos transmitir luz para o mundo, né? O próprio Jesus Cristo ensinou que nós temos que ser a luz do mundo. E para ser a luz, precisamos viver de uma maneira correta, né? E ele também falou que nós temos que ser o sal da terra, né? Ele falou também que se o sal perder o sabor, nada mais serve para senão ser pisado pelos homens. Então esse primeiro tópico é bem interessante que ela fala. Continuando, ela diz: nunca se desespere, seja forte. Chegará o dia em que você sentirá que seu coração foi partido pela dor. Mas aqui está o poder para você. Perdoe aqueles que o feriram. Perdoe aqueles que o feriram. E não são apenas palavras. Você faz o seu coração esfriar para aqueles que se machucam. Sempre tente encontrar uma alternativa para os pensamentos dentro de sua mente ou uma alternativa para resolver um problema aqui. Acredite, você alcançará o seu objetivo um dia e uma noite. Então ela fala sobre isso, mas o objetivo só vai ser alcançado quando a gente conseguir ter a consciência, a mente e procurar fazer as obras da maneira correta. Acredite, você alcançará seu objetivo um dia, né? Você é capaz de dar a volta por cima. Não subestime suas habilidades. Então você se tornará uma pessoa sobrenatural, com todo o amor. Então a palavra-chave que ela diz aqui é amor, caridade. Procurar fazer as obras de caridade na terra, procurar ajudar seu próximo, para que esse irmão também ele possa sofrer menos aqui. Sabemos que cada um paga seu karma terreno, é aquele contrato que foi assinado anteriormente, antes de virmos a essa terra, passar por tudo isso. Muitas vezes a gente não se lembra disso e a gente murmura, a gente reclama, mas cada um de nós temos que passar por isso. Continuando a mensagem dela, ela diz assim, ela está falando também aqui sobre os inimigos da espiritualidade. Olha só o que ela diz. Quando uma pessoa começa a aprender, ela nunca tem uma ideia clara dos obstáculos. Seu propósito é vago, sua intenção é instável. Ela espera uma recompensa, mesmo não estando ciente das provações. A alma, quando encarna, senta-se na carruagem do corpo material. A carruagem é a mente que segura as rédeas, tentando domar sentimentos que são como cavalos furiosos. Uma pessoa que pensa sobre os objetos dos sentimentos desenvolve apego a eles. O desejo surge do apego e do apego surge a raiva e a ilusão e o que faz perder sua lucidez.
Uma coisa importante que ela fala aqui sobre a raiva. Quem tem raiva, ódio, rancor, esses sentimentos fazem mal não só para o espírito, como também a raiva ela provoca, ela acaba com seu estômago, né? Um estudo científico que foi feito sobre isso. Então a gente tem que procurar tentar viver uma vida melhor, tentar ajudar as pessoas e vencer o nosso ego, que muitas vezes a gente quer rebater, a gente quer discutir, né? Através de uma aula, quer revidar. E a principal coisa é você não ter inimigos. Se você tem inimigos, o problema é seu. Se alguém quer ser seu inimigo, é problema dele, tá certo? A mente seguindo sentimentos errantes e incontrolados priva um homem da sabedoria e apoio para sentir-se protegido. A maioria das pessoas vive numa ilusão. Este eu ilusório cria e distorce a realidade e se nutre dos processos de pensamentos e relacionamentos. Este é o mecanismo da inconsciência espiritual, que fortalece a atividade do ego, constantemente insatisfeito, exigindo ter mais e parecer melhor do que os outros, e ser alguém especial, encarcerando a pessoa no desconhecimento de si mesma. A pessoa fica condenada a perseguir coisas e status na esperança de encontrar neles o seu valor. O caminho da liberdade é viver o desafio de enxergar a ilusão para que ela se dissolva imediatamente. Desafiar-se girando as perspectivas das suas crenças para perceber que se identifica com seus desejos ou os papéis que desempenha na sociedade e na família. Assim, você dá início à transformação, tornando-se consciente dos apegos e enxerga o que você não é, para que a sua verdadeira essência se revele. Desapegue-se para ajudar outros a progredir na jornada evolutiva, trazendo a consciência para a realidade invisível que emana as frequências mais elevadas da energia vital nesta experiência da Terra. Então, cada um de nós, né, precisamos elevar nossa frequência, nossa vibração positiva, trazer bons fluidos, boas energias, para que a gente possa ajudar nosso semelhante, né? Aqui ela encerra a mensagem dela e eu vou passar agora para a mensagem do Pai Joaquim de Aruanda. Ele fala aqui, ó, a alma é o sopro vital, é aquilo que anima o nosso corpo. O espírito é a parte da nossa alma que nos difere dos outros animais, ou seja, é a nossa parte racional. A mente é a parte superior desta parte racional, e é a mente ou pensamento que nos possibilita aprender as coisas inteligíveis. Quando uma criatura humana desperta para um grande sonho e sobre ele lança toda a força de sua alma, todo o universo conspira ao seu favor, né? Então lembre-se que tudo que você emana, tudo que você faz, o universo lhe acompanha. O que você emana volta para você. Ele diz mais aqui, ó, eu aceito o mesmo Deus que nosso grande Spinoza chama de alma do universo. Não creio num Deus que se preocupe com as nossas necessidades pessoais. Essa é uma frase que ele está citando de um grande homem chamado Albert Einstein, né? Que ele acreditava no Deus de Spinoza, que era um Deus que deixava o livre-arbítrio correr. Ele não impedia você de fazer certas coisas, mas lembrando que cada escolha que você faz há uma consequência do ato cometido. É a lei da causa e efeito, né? É conhecidíssima essa lei. Ele diz aqui, ó, a alma é uma cigarra. Há na vida um momento de que a voz nos diz que chegou a hora de uma grande metamorfose. É preciso abandonar o que sempre fomos para nos tornarmos uma coisa. Morre e transforma-te. Saia da escuridão da terra. Voa pelo espaço vazio. A riqueza de uma grande pessoa não está na grandeza dos seus bens,
mas na grandeza da sua alma. Ouça com muito carinho tudo que disser o seu coração. Então nós temos uma intuição, né, que a gente pode seguir, mas a gente tem que usar o nosso raciocínio para que tudo que a gente faz aqui na Terra possa ser da maneira mais correta possível. E lembrando que pessoas ao nosso redor, elas veem o nosso exemplo e tentam nos acompanhar. E a gente nem sabe disso, mas muitas pessoas nos espelham e nos olham distantemente, nos admirando, apesar que nós temos que fazer nossa parte, tá certo? Nem todo mundo vai conseguir cumprir o papel aqui na Terra, mas os mentores vão ajudar da melhor maneira possível. Para encerrar, vamos falar agora sobre a mensagem que foi deixada pela vovó Conga. Ela fala da fraternidade rosa, né? Ela fala da cura e ascensão. Vê o que ela falou dessa grande mensagem dela. Os professores e mestres de Sírios, por intermédio das escolas sagradas da Atlântida e do Egito, transmitiram à Terra a compreensão da natureza das técnicas da criação, utilizada pelos Elohims e pelos arcanjos, bem como o projeto e função do corpo de luz angélico humano e sua relação com o tempo e espaço dentro de diferentes estruturas dimensionais. A Fraternidade Rosa de Órion foi fundada há aproximadamente 7,8 bilhões de anos nas esferas superiores, no momento que o Conselho Criativo de Nebadon reestruturava todo o seu plano, devido ao ingresso das energias satânicas e outras ordens das trevas a partir desta constelação. Lembramos que Órion foi o foco da polaridade e da dualidade para muitas consciências. Por isso, deveria ser reforçada a atuação das hierarquias amorosas que ancorasse o aspecto harmônico e equilibrado da criação, né? Então, essa foi a mensagem que ela recebeu, tá certo? De um ser chamado Anjo Serafim Metatron, passou essa informação para ela. E lembrando que tudo que acontece aqui nessa terra, tá certo? Tem um propósito. Cada um de nós passou por um contrato e nesse contrato foi estabelecido normas e regras que a gente deveria fazer, né? Mas assim, uma coisa que a gente poderia refletir nas vésperas da maioridade terrestre, né? Essa Terra ela tem bilhões de anos, né? É um planeta escola. Então, quando a gente examina, né, a maioridade espiritual das criaturas humanas, e disso aí foi chamado o Cristo, né, para vir essa Terra. Então, Cristo ele veio. E antes disso, antes de chegar a sua vinda aqui, houve uma preparação, houve uma numerosa corte de espíritos sábios e benevolentes, aptos a consolidar de modo definitivo essa maturação do pensamento terrestre, né? Então eles prepararam essa terra para a vinda do Jesus Sananda para que ele pudesse fazer o papel dele aqui. As cidades populosas do globo enchem-se então de homens cultos e generosos, de filósofos e de artistas que renovam para melhor todas as tendências da humanidade. Então esses homens eles prepararam toda essa trajetória terrena para que ele chegasse aqui na Terra. Grandes mestres do cérebro e do coração formam a escola numerosa da Grécia, que assumiam a direção intelectual do orbe inteiro. A maioria desses pensadores, que eram os enviados do Cristo, as coletividades terrestres trazem do círculo retraído e isolado dos tempos os ensinamentos dos grandes iniciados para as praças públicas, pregando a verdade às multidões. Assim como a organização do homem físico exigira as mais amplas experiências da natureza, antes de fixarem os seus caracteres biológicos definitivos. A lição de Jesus Sananda representa o roteiro seguro para a edificação do homem
espiritual deveria ser precedida pela experiência mais vasta do campo social. É por essa razão que observamos os 5 séculos anteriores à vinda do Cristo, uma aglomeração de inúmeras escolas políticas, religiosas e filosóficas, dos mais diversas matrizes em todos os ambientes do mundo. Então, a principal coisa que ela está deixando nessa mensagem também é que Cristo ele passou por preparação para vir. Ele era um ser muito de luz e ele teve que diminuir essa luz, diminuir esse poder que ele tinha para poder caber num corpo e vir aqui a essa terra para ele passar e ensinar, deixar seus ensinamentos aqui. Hoje o Cristo ele está na 19ª dimensão. Ele está numa dimensão muito mais avançada. Nós estamos passando de 3D para 5D, e com muita dedicação, muito esforço dos mentores, de todos aqueles que estão envolvidos nesse trabalho terreno, para que no final de tudo possa tudo ocorrer bem, a Terra seja mudada, passar para 5D e um grande crescimento que a humanidade vai alcançar. Muitas teorias científicas que provocam o sensacionalismo dos vossos dias, como as inovações ultramodernas, foram conhecidas na Grécia, em cujos mestres têm seus legítimos fundamentos. Em matéria de doutrinas sociais, grandes ensaios foram realizados, divulgando-se a mais farta colheita de ensinamentos. E quando meditarmos no conflito moderno entre os estados fascista ou comunista e as repúblicas democráticas, devemos volver os olhos ao passado, revendo aquelas cidades de Atenas e Esparta como 2 símbolos políticos que nos fazem pensar na plena atualidade da Grécia Antiga. Então, tudo isso aí, toda essa preparação, todos esses homens que tiveram essa sabedoria, como Sócrates, como muitos outros filósofos daquela época, eles foram preparados para... Naquela época eles tinham muito conhecimento, eles eram muito avançados para a época deles, mas foi necessário para que se fizesse escolas, aprendizados, e dentre elas nós podemos destacar a escola do Cristo, do Jesus Sananda, que ele deixou um grande, assim como Buda, como Zoroastro, como Horus, todos esses homens que passaram aqui na Terra, eles foram grandes mestres ascensionados que precisaram vir para deixar seus ensinamentos. Eu queria encerrar essa mensagem agradecendo a você que está nos seguindo no canal. Eu peço que você nos ajude divulgando essa mensagem, passando para outras pessoas, para que o importante do canal é levar esses ensinamentos, essas doutrinas, vamos dizer assim, que os mentores passam, para que pessoas possam melhorar sua vida, entender o propósito que elas estão aqui e para onde futuramente elas irão. Então quero agradecer a vocês e desejar para vocês um ótimo dia.